Olá, uma boa tarde para você. Hoje o TV Notícias mostra como estão as discussões na UFO sobre a possibilidade da utilização do Sistema de Seleção Unificada, SISU, como forma exclusiva de concorrer às vagas da Universidade Federal de Uberlândia. Tem também o trabalho de alunos e professores do Hospital Veterinário com onças pardas atropeladas nas estradas. E ainda a situação dos reservatórios de água na cidade e a importância do consumo consciente. E uma mostra de artesanato curiosa com peças de várias culturas e regiões do Brasil. Essas e outras informações agora no TV Notícias. A discussão sobre a possibilidade da utilização do Sistema de Seleção Unificada, SISU, como forma exclusiva de concorrer às vagas da Universidade Federal de Uberlândia foi retomada. A proposta tem como finalidade acabar com o vestibular. O tema já vem sendo discutido há 6 anos e agora foi retomado. Se a medida for aprovada, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior no país, passaria a ser a única forma dos estudantes concorrerem às vagas de graduação da UFO. Seria, portanto, o fim do vestibular da universidade. A iniciativa está relacionada às possíveis vantagens que a UFO passaria a ter. Essa decisão ela tem uma vantagem financeira, além de outras situações, outras conformações, mas uma vantagem financeira de um aporte maior nos valores para o PNAES, o Plano Nacional de Assistência Estudantil. O assunto divide opiniões. Diego tem 19 anos e é a primeira vez que tenta conquistar uma vaga na UFO. Um lado positivo é que não só pessoas daqui, mas também do Brasil inteiro vai estar ingressando e vai estar podendo entrar na universidade. Nicole acredita que se a medida for adotada, haverá uma perda para os estudantes. Já tiraram o PAAS, que no caso nós teríamos 3 possibilidades do ingresso na Universidade Federal, que seria o PAAS, o vestibular e o Enem. Então tiraram um, e tirando o vestibular, acho que tira mais uma oportunidade da gente ter mais chance de ingressar na Universidade Federal. Já para este professor, que dá aulas neste cursinho preparatório da UFO, são vários os pontos positivos e negativos da mudança, mas talvez 2 deles sejam os mais importantes. Do ponto de vista da democratização do acesso, isso é positivo. Do ponto de vista para o candidato do Triângulo Mineiro, da cidade de Uberlândia em específico, isso é encarado como um aumento de concorrência, né? Então isso poderia pesar de maneira negativa para o candidato que se prepara para estar aqui. Então a tendência é que seja aumentada a concorrência, que aumente-se também com isso a nota de corte para o ingresso aqui na Universidade Federal de Uberlândia. O assunto volta a ser discutido na próxima reunião do Conselho de Graduação, que ocorre no dia 15 deste mês. De acordo com a pró-reitora de graduação, as discussões ainda serão ampliadas antes de uma decisão final. Nós já estamos discutindo essa questão, já há 2 reuniões do Conselho de Graduação, porque interrompemos por um período, até porque estávamos trabalhando com a extinção do país e uma série de outras questões ligadas aos processos seletivos, mas agora retomamos e já será agora no dia 13 a 3ª reunião. Né? Mas há a demanda dos próprios coordenadores, de professores, de pessoas interessadas, envolvidas nessa questão, que ela se expanda. Então, muito certamente, ela não ocorrerá a definitiva decisão nessa reunião, porque a ideia é que esse processo ainda se expanda. Independente do posicionamento dos membros do Conselho, a orientação é de que quem tiver interesse em vagas da instituição deve se inscrever no Enem. E aproveitem, façam a inscrição do Enem, realizem a prova da melhor maneira possível, porque caso a universidade mude o seu procedimento, essas pessoas não estão prejudicadas. E por falar em processo seletivo, começou hoje e vai até o dia 20 deste mês a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Para participar, os candidatos devem entrar no site do INEP e preencher os dados. A taxa de inscrição é R$ 68,00, R$ 5,00 a mais que na edição passada. E pode ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. As provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro e a nota do Enem pode ser usada na seleção para universidades públicas, bolsas do ProUni e seleção para o FIES. O site é www.enem.inep.gov.br. A criação de um comitê com diversos setores para falar de democracia e direitos dos cidadãos é a proposta de uma reunião que acontece hoje à noite na UFO. Gislene Rodrigues tem mais informações. Olá, Daniela. A plenária está marcada para começar às 7 da noite hoje no Centro de Convivência do Campus Santa Mônica da UFO. E quem traz mais detalhes para a gente é a professora do Instituto de História e também membro da comissão organizadora, Célia Rocha. Professora, em primeiro lugar, como surgiu a ideia de fazer essa plenária com esse tema? Boa tarde a toda a comunidade universitária. É o seguinte... Essa plenária de hoje, na verdade, ela vem como um processo longo que a própria comunidade já elencou de defesa da universidade pública diante desse processo, principalmente agora, mais urgente, não é? Que está colocado por causa dessa situação toda do impeachment e tudo isso. Né? E quais são alguns desses tópicos, professora, que vocês vão discutir hoje à noite? Então, só para destacar, a gente vai discutir a questão do direito à universidade pública, o ensino gratuito, a assistência estudantil, portanto, todos os programas de manutenção dessa assistência, bolsa de auxílio, permanência dos estudantes, as questões relacionadas às cotas sociais, não é? Ligadas ao Enem, do ingresso agora dos estudantes de escola pública, não é? A questão também da estatuinte, não é? Que tem aí, está na pauta, os professores estão se organizando, e então será esses temas relacionados a essas questões que nós estamos entendendo como sendo temas em defesa da democracia, contra a retirada dos direitos e em defesa do Estado Democrático de Direito. E quem pode participar da plenária, professor? Então, o convite é para toda a comunidade universitária, estudantes, professores, técnicos administrativos. Teremos lá a fala de professores, né, representativos das lutas pela universidade, das entidades. Teremos também as falas dos estudantes, né, dos cotistas, dos coletivos de direitos pela democracia, no caso, a questão do movimento negro, né? Então, a gente vai tentar fazer um debate público com essa proposição e visando o esclarecimento também da comunidade universitária. Professora Célia, muito obrigada pelas informações. Retornamos ao estúdio. Obrigada, Gislene, pelas informações. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uberlândia, CDL, em parceria com a ACD, está realizando a campanha Doe R$1, uma ação que visa arrecadar fundos para a instituição, que auxiliará na manutenção da unidade. A Núbia Carvalho, que é gerente político institucional da CDL, está aqui comigo no estúdio para explicar melhor essa campanha, que faz parte de uma série de outras campanhas, né, Núbia? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada, viu, pela presença. Somos nós quem agradecemos a oportunidade de estar aqui para esclarecer um pouquinho e para convocar
convocar a população a apoiar essa campanha que é tão bonita, vocês vão conhecer um pouco mais e vão ver. Eu estou apaixonada por ela. É uma de 4 grandes campanhas que você estava explicando para a gente. Exatamente. A questão é a seguinte, no ano passado, a ACD de Uberlândia ficou com déficit de R$1.600.000. Ela não está devendo porque outras unidades aportaram, ou seja, pagaram essa dívida. E a gente não pode deixar que aconteça com a ACD o que aconteceu com 2 unidades de São Paulo. Elas fecharam as suas portas, né? E assim, a CDL Uberlândia entendeu que ela tinha que fazer mais alguma coisa pela ACD. E por que mais alguma coisa? Porque há 2 anos a nossa campanha de Natal é em prol da ACD e do Hospital do Câncer de Uberlândia. Por que R$1? Bom, a gente fez um conta, né? R$1 todo mundo tem, é um bombom, é um chiclete, é um picolé, né? Um picolé barato, né? Se for aquele outro mais chique, é R$5, né, exatamente. Todo mundo pode dar R$1 e que, assim, tá, tudo bem, tem gente que está passando necessidade, a gente entende, mas quem tem um pouquinho de condição financeira pode pagar R$1. E nós fizemos a seguinte conta. A ACD atende a cerca de 50 municípios ao nosso redor, né? E a gente pensou o seguinte, nós temos nesses 50 municípios, incluindo Uberlândia e região, nós temos 2 milhões de pessoas. Então, se cada pessoa der apenas R$1, tá? É só isso que a gente está pedindo, a gente resolve o passivo da ACD. Por isso, essa é a primeira campanha. Na segunda campanha, que a gente vai fazer já em julho, a gente quer dar melhores condições a quem vai para a ACD. São tantas famílias carentes, tantas pessoas que precisam do atendimento da ACD, nós queremos que elas sejam melhor recebidas ainda. E por que melhor? Porque elas já são muito bem recebidas ali, mas imagina você ter uma cadeira melhor, um espaço melhor, uma brinquedoteca melhor, uma sala de natação para hidroterapia melhor, não, mais conforto e mais acessibilidade, né? Exatamente, para todo mundo que vai lá. Na nossa terceira campanha, a gente quer melhorar os equipamentos, né? A gente quer comprar equipamentos de pontas, coisas que de fato ajudem as pessoas que estão em reabilitação a se reabilitarem melhor, né? De uma forma mais eficiente e eficaz, ou seja, de uma forma melhor e mais rápida. E por fim, a gente quer melhorar também, capacitar as pessoas que estão lá, né, que são grandes profissionais, fisioterapeutas, professores de natação, pessoas que fazem órteses e próteses. Então, essas pessoas precisam se capacitar. Agora, são 4 campanhas de R$1 apenas. Agora, é importante ressaltar o trabalho da ACD em Uberlândia, um trabalho de reabilitação é muito importante, né, Núbia? São cerca de 300 atendimentos por dia, é isso? Por dia, exatamente. E com um detalhe, né? É pago pelo INSS que não aumenta a sua tabela de prestação de serviço há anos. Tem serviços lá que o INSS paga é tão irrisório que não dá para manter. Por isso que a ACD precisa de doações. Então a gente está pedindo R$1, mas se você tiver roupas para doar, brinquedos para doar, coisas que possam também ajudar o nosso bazar, é só dar uma ligadinha para a gente que a gente vai buscar na sua casa. Vocês buscam, então? Nós buscamos também. Mas a pessoa pode entregar nas lojas? Na realidade, as doações, se puderem entregar na CD, é ótimo. E o dinheiro você pode colocar nos nossos cofrinhos, né, que estão nas lojas da cidade. Hoje os taxistas fizeram uma associação com a gente, eles também estão com cofrinhos, estão recebendo, ou podem ainda doar no Bradesco, vou pegar uma colinha aqui, tá, gente? Na agência 0265, agência, conta corrente 121700, dígito 3. Repetindo, agência 0265, conta 121700, dígito 3. Tá certo. Muito obrigada, viu, novamente pela sua entrevista aqui no TV Notícias. Nossa, eu que agradeço, assim, de verdade. Eu peço a sua colaboração. A ACD depende de nós e não é só isso. Nós dependemos muito mais dela. Só para fechar, eu gostaria de dizer que, infelizmente, o número de acidentes automobilísticos com vítimas não fatais tem aumentado e são pessoas que buscam a ACD para se reabilitar. São pessoas que ficaram cadeirantes, muletantes, cadeirantes tetra ou paraplégicos, e eles precisam da gente. E todo mundo que está lá, crianças que nasceram com paralisia cerebral e com outros grandes problemas, tem agora, infelizmente, depois do advento da zika, chikungunya, né? As crianças que estão nascendo
com o perímetro cefálico muito menor, microcefalia, exatamente. Infelizmente, essas crianças vão precisar de ajuda e vamos nos antecipar os problemas, né? É só real. Tá dado o recado. Muito obrigada, viu, Núbia? Sou eu que agradeço de verdade, tá? E em instantes tem o trabalho do Hospital Veterinário com onças atropeladas nas rodovias. É rapidinho, não saia daí. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito. Então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. Lembra quando os bancos podiam enviar cartões de crédito sem que o cliente tivesse solicitado? Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o envio de cartões de crédito sem prévia solicitação do cliente é prática abusiva. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. Vários animais silvestres são atropelados nas rodovias do país. Em menos de um mês, 2 machos de onça parda foram atropelados na nossa região e morreram. Os animais são pesquisados no setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFO e biólogos do Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado. Você sabia que a onça parda pode ser encontrada em toda a América? A espécie é adaptável em diferentes paisagens e está na lista de espécies ameaçadas de extinção na categoria vulnerável. Uma espécie que tem essa distribuição geral, mas mesmo assim ela já está bastante ameaçada localmente, né? Então, em algumas regiões, em alguns países, inclusive, ela já está até extinta, né? Então, à beira da extinção. Há cerca de 20 dias, um macho adulto de onça parda foi atropelado na BR-050. O corpo foi levado para o setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFO e está taxidermizado. E há menos de uma semana, outro animal foi atropelado no trecho da rodovia Uberlândia a Prata. 2 onças pardas machos que foram atropeladas nas cercanias de Uberlândia e que foram encaminhadas aqui para o nosso centro. Isso é extremamente preocupante e a gente começa a pensar e refletir por que esses animais foram atropelados, em que condições, qual que era a condição de saúde desses bichos. Daí então nós aproveitamos esses cadáveres desses animais e fazemos todas as inspeções necroscópicas e laboratoriais para elucidar melhor, né, as causas, não só da morte, que a gente sabe que a morte foi causada pelo atropelamento, né, por um veículo automotor, mas o que levou esse animal a se deixar, a ser atropelado. Isso é importante. Animais silvestres atropelados, por exemplo, a onça parda, podem servir como base para pesquisas e, no caso, a alternativa do processo de taxidermização pode ajudar. Nós optamos por fazer a taxidermia desse animal para colaborar também, né, em alguns momentos no ensino e na pesquisa. Por vezes nós utilizamos não só em educação ambiental esses animais taxidermizados, mas também em aulas práticas, né, de disciplinas aqui dos nossos cursos de veterinária, de zootecnia, de biologia, para demonstrar, né, com o animal ali as características e as ferramentas que ele tem para se alimentar, para se reproduzir, para se defender, né? Então isso é importante para que o aluno da Universidade Federal de Uberlândia já cresça com um conhecimento mais apurado e prático das características desses animais. Biólogos do Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado realizaram medidas da biometria do animal para descobrir peso, altura e outras características. Os resultados ajudam a traçar o perfil da espécie e podem ser utilizados em um banco de dados e publicações científicas. No Brasil, a onça parda ainda é pouco estudada. Os pesquisadores do PCMC desenvolvem o projeto Onça Parda do Triângulo Mineiro desde 2009.
Então a gente desenvolve pesquisa, né, que contempla então captura e o monitoramento desses animais através de coleiras radiotransmissoras e coleta de amostras biológicas também para fazer esse link com a pesquisa no laboratório. Então as amostras, seja elas de sangue, urina, fezes, elas vão para diversas instituições que fazem aí pesquisas aplicadas com relação a doenças, possíveis doenças que os animais possam ter. Para estudar mais profundamente a espécie, o professor André descobriu uma alternativa para a conservação. Colhemos sêmen com espermatozoides vivos ainda no interior do testículo do epidídimo do aparelho reprodutor desses animais. Tivemos sucesso na coleta desse sêmen e esse material que foi colhido experimentalmente desse animal já foi conduzido para um banco de sêmen, diluído, congelado, e isso também, esse material também serve para alguns estudos de morfologia, patologia espermática, para a gente entender um pouquinho mais a condição desses animais de vida livre e como é que anda o potencial reprodutivo, né, para a perpetuação dessas espécies no nosso meio ambiente. Fernanda explica que no momento tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei PL 466/2015, que pode ajudar a reduzir os atropelamentos de onças pardas nas rodovias. O projeto foi pensado pelo Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas. Esse estudo está começando a se desenvolver, já tem vários resultados interessantes e inclusive agora esse pedido, esse projeto de lei que visa, né, que contempla que a gente tome medidas que minimizem os impactos das rodovias sobre a fauna brasileira. Então essas medidas elas devem ser implementadas nas estradas e a população acho que ela pode ajudar de forma geral apoiando o projeto de lei, né? Ele está amplamente aberto na internet para que as pessoas possam consultar, votar, né, para que ele seja votado rapidamente. E acho que é a nossa consciência mesmo quando a gente está atrás do volante, que é trafegar nas estradas sabendo que existe o risco de atropelamento. Agora vamos conferir como fica a temperatura amanhã, terça-feira. Em Uberlândia, o sol aparece, mas tem possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Mínima de 16 e máxima de 29 graus. Veja no mapa como fica o tempo em outras cidades. Previsão também de sol o dia todo, mas pode chover no fim do dia na capital do estado, Belo Horizonte. Mínima de 17, máxima de 30 graus na cidade. Em Monte Carmelo, a terça-feira é de céu aberto e não deve chover. A temperatura varia entre 18 e 28 graus. Tempo aberto durante o dia em Patos de Minas, mas com possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 16 e a máxima para terça-feira é de 30 graus. Mínima de 18 e máxima de 31 graus em Vazante. A previsão é tempo aberto durante a manhã, mas pode chover no fim do dia. O abastecimento de água na cidade está estável. A produção aumentou quase 11% no mês de abril, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo com o reservatório cheio, a população precisa ter e manter o hábito de usar água com responsabilidade. Água. Já imaginou viver sem ela? Para não faltar, é importante que mesmo quando não estamos em período de racionamento, todos ajudem a economizar. Que a população, cada um na sua casa, com a sua condição financeira, no seu bairro, com a sua estrutura, procure ações que minimize o consumo desnecessário da água, que possa viver bem, mas usando sempre de forma extremamente inteligente, organizada, porque esse bem que eu deixar, essa água que eu deixar de usar, que eu deixar de levar, ela vai continuar o fluxo normal e natural dela. E aquela água que passar pelas nossas casas, ela jamais vai voltar igual para o rio. O diretor do Instituto de Geografia da UFO, professor Cláudio de Mauro, explica que a área urbana é responsável por 7% do consumo de água em Uberlândia. 70% é consumida na área rural, por exemplo, com irrigação e pecuária, e 20% da água é utilizada na atividade industrial. A captação de água para abastecer Uberlândia, a maior parte vai para a atividade rural, seja para irrigação, para pecuária, não é? E é fundamental que, especialmente esse setor, faça um trabalho de economia de água. Cobertura vegetal para garantir água infiltrando, adequação na captação de água e na sua utilização, com metodologias e técnicas que sejam mais capazes de cuidar do assunto, tratar bem a água, né? E temos que ter também uma atividade melhor nas
indústrias. As indústrias têm que cada vez mais se capacitar para reduzir consumo no seu insumo de produção, porque a água, às vezes, é matéria-prima na produção industrial. O gerente de tratamento do DEMAI, Fernando Guimarães, explica que houve um aumento de 10,8% na produção de água em abril de 2016, se comparado ao mesmo período do ano passado. Por dia são produzidos cerca de 210 milhões de litros de água. Este ano, a produção está mais estável em comparação aos últimos 3 anos. E o consumo de água aumentou em abril, período de estiagem. Tem sim aumentado esse consumo de água e a gente precisa estar sempre atento a essas questões. Há previsões de que as próximas chuvas densas aconteçam a partir de outubro. Até lá, é muito importante o planejamento e uso responsável da água. Clientes de um shopping da cidade podem conferir até o dia 15 desse mês uma mostra de artesanato especial. A exposição divulga o trabalho cultural de diversos países e regiões do Brasil. Dos sabonetes artesanais com a cara e com colorido do Brasil, aos belos tapetes e roupas típicas da Índia. Tudo isso faz parte de uma mostra de artesanato que está em exposição em um shopping da cidade. A gente está trazendo para o público, para eles conhecerem as culturas, né, de cada país, e ao mesmo tempo ele vai conseguir conhecer o artesanato dando a volta ao mundo em um só local. Os objetos para decoração também estão presentes. Um dos destaques aqui da mostra é esse stand. São peças que vieram da Turquia. Aqui, ó, algumas peças. Algo que chama atenção também é que elas são pintadas à mão em alto relevo. E em um dos espaços, um som que veio da África. Elementos de um povo e de um país que tiveram grande importância na história do Brasil. No estande do simpático senegalês, obras trabalhadas à mão. São peças que usa lá no Senegal, para dentro da casa, que antes usa para sorte para dentro da casa, quando coloca dentro da casa, como elefante. Quem passou pelo local gostou muito do que viu. Eu achei muito legal, acho muito incrível valorizar o trabalho das pessoas. Bernadette não resistiu e parou para comprar alguns presentes. Me agradei muito, o preço razoável e tem coisas diferentes, gostei demais. Inicialmente, os objetos podem ser conferidos até o dia 15 deste mês. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar um e-mail para redaçãotvu@gmail.com. Uma ótima tarde para você e até amanhã.